Memória. Memória é bastante afetada no idoso, segundo alguns psicólogos. Depois dos 30 anos, a memória imediata começa a decair progressivamente, de modo que se torna cada vez mais difícil reter na mente. Ou seja, o esquecimento ele é normal, faz parte do processo de degradação, né, da nossa vida. Então, significa o quê? A minha memória é normal ela falhar, porque faz parte do processo de envelhecimento. Quando fala que depois dos 30 anos a memória imediata começa a decair, sim, porque às vezes você fala, putz, o que eu jantei ontem? Ah, eu não lembro. Peraí, demora um pouquinho, você demora um pouco, você consegue retomar. Então é isso que significa a memória imediata quando refere-se a começar a decair. A memória envolve processos cognitivos ativos, mesclando novas experiências e eventos relembrados. Os idosos não organizam as informações em categorias e não formam imagens efetivas. Isso dificulta a memorização e diminui a capacidade para manipular e organizar as informações da memória de curto prazo. Por que o idoso só lembra do que é antigo? Porque foi memória vivida. Ah, ele vai lembrar da conversa que ele teve de um parente que visitou, conversou 3 palavras e foi embora? Não, porque não é fixa, entendeu? Assim como a nossa memória, a memória do idoso, ela é trabalhada como um quebra-cabeça. As coisas se juntam da melhor forma, da melhor maneira, do melhor processo. E tudo isso faz parte do processo de envelhecimento. E do conhecimento. Temos aqueles idosos que praticam exercícios de memória para melhor fixação, melhor manter em si a capacidade da lembrança. Mas nem sempre, devido a algumas patologias, é possível manter fixas essas memórias, mas existem exercícios para memórias. E, na verdade, o envelhecimento ele é um verdadeiro quebra-cabeça. Como lidar com o idoso que está com problemas de memória? Estabelecer uma rotina para as atividades dos idosos com horários fixos para dormir, comer, lazer, etc. Tornar as tarefas mais simples e organizadas, realizar como atividade física como caminhadas, colocar objetos de uso frequente sempre no mesmo lugar. Período da noite, calmo com menor barulho e poucas visitas. Eu não devo mudar uma rotina do idoso. Ele tem horário para comer, ele tem horário para lanchar, ele tem horário para ler o jornal, ele tem horário para dormir. Tornar as tarefas mais simples é o quê? Organizar coisas simples para ele. Não adianta você dar uma coisa mirabolante que ele não vai ser capaz de realizar. Atividades físicas, como caminhada. Porque se você falar para o idoso realizar Alguns gostam da academia, mas a maioria não gosta. Então, se você forçar ele, ele vai espanar, ele não faz. Ah, vamos dar uma caminhada? Vamos lá, vamos ao horário de caminhada. Sempre se propõe como ele que está te ajudando, que quem precisa caminhar é você. E aí ele vai para te ajudar, não que ele esteja precisando. Colocar objetos de uso frequente sempre no mesmo lugar, a chave. O problema, eu perco a chave em casa e eu tenho 35 anos. Eu vou fazer 35 anos. Imagina quando eu tiver mais velha. Quem não perde alguma coisa? Quem não procura o celular tendo na própria mão? Então, só para entender como é frequente. E muitos têm 20 e poucos anos e já perde o celular, perde a chave, não sabe onde deixou o chinelo tá próximo, coisas assim. Período da noite, calmo, com menor barulho. O idoso é como uma criança. Uma criança, quando nós estamos habituando a dormir, o que nós fazemos? Diminuímos a penumbra, né? Abaixamos a quantidade de luz, a intensidade da luz e bloqueamos, não é horário de receber visita e muito menos de muito barulho, já para estimular o sono. Quando você deixa a criança elétrica, né, faz festa, bagunça, a criança demora a dormir, assim é o idoso. E aí ele vai começar a trocar o dia pela noite. Lembre-se, o idoso é aquele que já ouviu muito, enxergou longe, falou e aconselhou a todos. Quando algumas pessoas dizem assim, não tenho paciência com o velho. O que é ser velho? Eu me refiro sempre como idoso, porque ele é aquele que já enxergou muito, falou e aconselhou a todos. Aqui são algumas prevenções de doenças em gerontologia.
além do processo de envelhecimento da memória. O Ministério da Saúde recomenda que os idosos façam visitas pelo menos uma vez por ano ao médico, realizem exames e utilizem vacinas como forma preventiva de identificar e combater as doenças com sua fase inicial, facilitando o tratamento e a proteção da sua saúde. Atividade de vida diária: deitar, levantar da cama, pentear o cabelo, vestir-se, andar no plano, tá? Evitar locais com muita escada para o idoso, ir ao banheiro em tempo, subir as escadas, comer. Atividades de vida prática: medicar-se sozinho, no horário. Sempre alguém olhando a distância, não precisa se meter no horário, deixa que ele vai se adequar a isso. Andar perto de casa, fazer compras, preparar as refeições, cortar as unhas dos pés, sair de condução, fazer a limpeza da casa, tá? São formas de atividades rotineiras para manter para o idoso. Planejar: corrigir os hábitos deletérios, alimentação, atividades físicas, tabaco, obesidade. Quando a pessoa está ficando mais velha, tem que corrigir certos vícios que já são difíceis nos tempos de hoje, né? O idoso obeso, ele tem probabilidade a desenvolver uma doença cardiovascular, tabagista também. Sem alimentação péssima, ele pode ter episódios tanto de diarreias frequentes, além de causar problemas para a própria saúde. Medicamento racionalmente, não tomar medicamento para tudo. Equilibrar os ambientes emocionais, ampliar a rede de suporte social, ajudar a lidar com a realidade, adequar o ambiente doméstico e hospitalar, prevenir o risco de quedas e as suas consequências. Essa imagem eu gosto dela porque ela retrata bem, ó, observem essa parte aqui que eu tenho um bebezinho, né, o feto. Ele entrou em desenvolvimento, ele começou a andar, ele já está na sua segunda infância, evoluindo para a adolescência, a fase adulta, a fase adulta entrando para o envelhecimento e o envelhecer. São processos. Observe nas lombares como ela fica, na ereção do corpo. Então, é o processo de evolução do homem. O processo de envelhecimento, o termo velho, tem sido empregado de forma pejorativa e muitas vezes com um sentido de conclusão. Historicamente, os velhos que possuíam certo status sociais eram denominados idosos, passando a caracterizar sujeitos respeitados. Na década de 60, a palavra velho saiu dos documentos oficiais e foi substituída pelo termo idoso. O envelhecimento sob a ótica emocional é o processo da diminuição progressiva de habilidades motoras, sensitivas e de conhecimento. O profissional que está cuidando de um idoso, em virtude das alterações efetivas e emocionais, deve reforçar os aspectos saudáveis da sua personalidade. Reforçar as habilidades e estabelecer os limites, procurando manter o idoso em atividade e estimulando o seu autocuidado. Então, quem cuida do idoso tem que sempre pensar em manter o processo de afeto, das emoções, tá? Reforçar sempre as questões de aspectos saudáveis da personalidade, reforçar as habilidades, todas as qualidades que esse idoso venha a ter. Lógico, estabelecer limites. Se está prejudicando a caminhada dele diária, ele precisa ter limites. Então, ele só vai até o portão, toma o sol e volta. Ele vai chiar? Sim. Ele vai reclamar? Vai. E a gente tem que saber conduzir essa situação. Procurar estimular o contato social, visitas e telefonemas, manter o idoso doente inteirado do dia a dia da família, levar para o banho de sol, manter a pessoa asseada e confortável, estimular atividades de lazer e ocupacionais. Ou seja, não é porque ele ficou idoso que as coisas deixam de seguir o seu rumo natural. Elas deixam de ter sequência na vida. Então, é importante estimular sempre a vida saudável desse idoso, porque ele não morreu, ele está ali para seguir.